Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Adriana, que vai conduzir daqui a pouco o webinar. Estamos aguardando as pessoas entrarem, os últimos preparativos aqui da sala. Então, vamos, enquanto a gente aquece, deixa eu perguntar. Ah, o Zé Maria, você entrou aqui, muito bacana ter sua presença. Bom recebê-lo aqui. O Zé Maria é do Grupo Upmis, que está patrocinando o webinar de hoje. Leandro, consultor também do ABC, muito bem-vindo. Marcos, Valéria. Valéria, aproveita que você já está aquecida, que você mora na praia. Fala para nós aí qual que é a sua expectativa para o webinar de hoje. Olá, boa tarde a todos. Bom, expectativas em campo de conhecimento são sempre as melhores possíveis, sempre aprendendo, dando aí pequenas contribuições, mas mais querendo sorver da sabedoria da Adriana sobre vendas consultivas, que é um assunto totalmente pertinente e oportuno. Exatamente, sempre oportuna. E, Marcos, e você? Você que é o homem da tecnologia, qual a sua expectativa para hoje? Olá, tudo bom? É uma alegria enorme estar aqui. Realmente é uma alegria enorme poder participar com vocês e com essa nosso público aqui presente. Rapaz, mas eu vou te contar. Vendas consultivas não adianta. Empresa sem vendas não vira. E eu acredito bastante. Então, a minha expectativa para o dia de hoje é bem assim intensa e espero contribuir com a minha visão do que é importante a gente saber coletar e administrar os dados do nosso negócio. Então, vamos lá, que hoje tem bastante conversa interessante para a gente ouvir e participar. Bem-vindo, Cristiano, está sempre acompanhando o nosso webinar, seguindo a gente, acompanhando o nosso trabalho há bastante tempo. Bem-vindo, Cristiano. Maravilhosa tarde a todos. Obrigado, viu, minha linda? Olha, o Cristiano já me chamou de linda, o Marcos já falei, aí, gente, aí, moçada, estou me sentindo muito revigorada, mas a palavra hoje não é minha, quem vai conduzir é a Adriana Nogueira. Cada webinar, um dos consultores faz a condução, né, do webinar, quem tem acompanhado já percebeu. Temos o Leandro, que está entrando aqui conosco, no nosso hall de consultores, terá a oportunidade de participar já no próximo webinário. Então, eu passo a palavra para a Adriana, e que venham, rufem os tambores. Obrigada, Maísa. Maísa sempre super bem-humorada, com a energia lá para cima. A nossa consultora palestrante aqui da nossa Consultinal ABC. Hoje, como bem disse a Maísa, estamos apresentando aqui um novo consultor aqui na região do ABC, que é o Leandro, além da Valéria, super especialista em processos, o Marcos, super especialista em tecnologia, a Maísa, bem-humorada, mas também muito especialista na área de estratégia e também toda a questão de governança. E eu, né, que tenho mais esse viés de vendas consultivas por ter uma carreira grande na área de vendas, trabalhei primeiramente em diversas empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologia, que foram as empresas que trouxeram os métodos de vendas para o Brasil, inclusive toda essa questão das vendas consultivas, e isso me deu uma grande oportunidade de me especializar muito nisso, e desde 2012 é que eu atuo como consultora na área de vendas, vendas complexas, vendas consultivas, vendas que precisam vender um produto, mais um serviço, ou um produto complexo, difícil de explicar. E venho fazendo isso desde 2012 aqui na região do ABC. Então, por isso que eu fiquei a cargo hoje de falar, de puxar esse assunto aqui, mas todos os meus colegas aqui
também são muito capacitados e podem tirar muitas dúvidas de vocês aqui nesses assuntos e outros, porque vocês vão ver que vender é sistêmico também, tem tudo a ver, né? A empresa inteira precisa estar funcionando. A gente vai falando um pouquinho sobre isso aqui. E hoje eu quero começar aqui com uma afirmação meio forte, meio polêmica aí. Já vou começar logo com polêmica. Que é a seguinte: a maioria das indústrias, de verdade, não tem problema de produto. Elas têm problemas de como vender esse produto. Por que eu estou falando isso? Porque as indústrias, ao longo da história, né, elas foram sendo exigidas pelo mercado, não é nem que elas quiseram fazer isso de bom grado, não, mas elas foram sendo exigidas pelo mercado, principalmente a partir da globalização, a melhorar os seus processos de produção através das ISO 9000, enfim, buscar a melhor produtividade para ficar mais competitiva, enfim. E tudo isso foi fazendo o produto melhorar muito. Só que as vendas nem sempre, ou ouso dizer, né, na maioria das indústrias aqui do Brasil e principalmente aqui no ABC, onde nós estamos, não acompanhou isso, não acompanhou essa evolução do produto. E o que é mais perigoso, né? Que as empresas elas continuam vendendo, ou melhor, sofrendo compras, só que com margens cada vez mais apertadas, sem previsão e dependendo, às vezes, de um vendedor ou até do próprio dono vender. Isso desgasta muito, porque os empresários eles têm que fazer muitas coisas. Eu participei de um podcast esses dias, né? E o rapaz lá ele me perguntou, foi uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele falou assim: por que as pessoas não mudam, né? Por que os donos das empresas não mudam? E aí eu respondi para ele, porque eles estão muito ocupados, cuidando de muitas coisas, né? É reforma tributária, NR1, agora é vacina, né? Que tem cada responsabilidade também de divulgação dos funcionários, enfim, tem muita coisa para fazer. Tem que comprar, tem que pagar, e o empresário ele fica literalmente apagando todos esses incêndios, e por mais que ele seja um bom vendedor, geralmente o dono da empresa, ele é o melhor vendedor da empresa, mas como ele fica sem tempo para fazer o que ele precisa fazer na área comercial, isso acaba ficando meio solto lá dentro da empresa, e é onde eu tenho ouvido de muitos empresários, tá? Muitos têm relatado isso, que antigamente os pedidos vinham e agora os pedidos não vêm mais, e eles não sabem o que fazer. E estão aí brigando na guerra de preços, com ciclos longos, porque as indústrias geralmente elas têm a gente chama de ciclo de vendas, é um tempo onde você tem o primeiro contato com o cliente até o momento que você vai realmente fazer essa venda, esse tempo, a gente chama de ciclo de vendas. Ele geralmente na indústria ele é mais longo. Por quê? As vendas são vendas B2B, né? Vendas de negócio para negócio, business to business. E isso faz com que primeiro as empresas queiram conhecer você, saber como é a sua empresa, se a sua empresa está saudável, se realmente vai poder fornecer o que ela precisa, e isso demora um tempo. Temos os tempos de o processo de compras mesmo da empresa, né? Entender esse processo de compras, qual é a documentação que ela vai precisar para fazer o cadastro, e tudo isso leva um certo tempo. E os donos das indústrias aqui, principalmente aqui na região do ABC, mas no Brasil de modo geral, não tem uma visão clara de todo esse processo comercial. Eles ficam mais no dia a dia daquela ligação que ele recebeu, mais de forma reativa do que de uma forma proativa em relação a
entrar em contato com novos clientes e entender quais são essas demandas de mercado e o que é necessário fazer. E isso eu nem estou falando ainda de inovação, tá? Estou falando só daquele básico, basicão mesmo. Porque se a gente for falar de inovação, para onde está indo no mercado hoje em dia, aí a gente vai precisar de outro webinar aqui só para falar de inovação em vendas. Então, essa mudança de mentalidade para o empresário, principalmente, é muito importante, porque é isso que vai garantir com que ele consiga fazer com que a empresa dele permaneça no mercado de forma atuante, presente, relevante no mercado. Porque senão, aos poucos, ele vai perdendo essa relevância e aonde a gente escuta aquelas frases, os pedidos vinham, agora não vem mais. Tá? Então, a primeira coisa que precisa mudar é essa mentalidade. E qual é a mentalidade que precisa mudar? De que é necessário uma organização na área comercial. Tá? É muito importante que esse departamento ele esteja organizado, que esses processos estejam bem estruturados dentro da empresa, e assim, com certeza, né, tendo essa estrutura, o dono da indústria, com os seus gestores na área comercial, vai conseguir ter uma visão de vendas, ter uma situação onde ele consiga realmente entender o que está acontecendo. Eu vou até compartilhar um caso aqui com vocês, de uma indústria que eu atendi, que mesmo eles estando há mais de 20 anos no mercado, ter bons produtos, né, eles estavam apenas sendo reativos e o que é pior? Aplicando enormes descontos, cada vez estreitando a margem de lucratividade. E depois eu vou pedir para os meus colegas aqui, quando a gente começar a falar da empresa sistêmica, como essa questão da lucratividade, ela pode ser realmente muito interessante e muito vital para uma empresa, para o crescimento e para a perenidade dessa empresa. E aí, esse cliente, com essas margens, com esses descontos enormes, ele foi cada vez mais entrando numa zona ali meio perigosa, né? Onde, num certo momento, não estava nem valendo mais a pena para ele vender aquele produto. E ele não tinha essa consciência, ele sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia exatamente aonde que ele precisava atacar. Qual era o ponto? Eu sempre faço uma brincadeira que a área comercial, ela é uma área bem delicada, ela é como se fosse um cockpit de um avião. Tem inúmeros botões, reloginhos ali. Em algum momento você vai precisar ajustar algum item. Ora você vai ter que ajustar a sua equipe. Ora você vai ter que ajustar alguma ferramenta. Ora, e geralmente esse é o primeiro botãozinho que a gente tem que ajustar, é o processo de vendas. Então, fazer um diagnóstico nesse cliente foi essencial para ele entender exatamente por que esse problema estava acontecendo, aonde ele estava acontecendo e o que era necessário fazer para que isso fosse resolvido. Então, esse olhar sistêmico da empresa foi fundamental para que essa atuação na área comercial pudesse ser resolvida e, aos poucos, ele fosse reestabelecendo o preço dele, com o preço de mercado, passando a vender valor, não vender somente preço, como a gente comenta, e ter resultados melhores, com margens melhores e, inclusive, tudo isso, tá? Então, eu até preparei aqui alguns slides para vocês, que eu vou apresentar aqui rapidamente, só para exemplificar um pouco disso que eu estou comentando aqui com vocês, e depois eu já passo aqui para os meus colegas a palavra para eles também darem essa visão sistêmica aqui da empresa. Opa. Adriana, enquanto você coloca a apresentação, vou saudar aqui, entrou o Arthur na nossa webinar e as pessoas que entraram depois que nós fizemos os cumprimentos iniciais.
Bem-vindos novamente a todos. Maravilha. Maísa, bem-vindo aí. Arthur. Bom, é o que eu estava comentando aqui para vocês, tá? A maioria das indústrias, elas não perde por falta de mercado, mas sim por falta de estratégia comercial. Então, a gente percebe essa guerra de preços, esses ciclos intermináveis. Eu tenho exemplos também, isso é muito comum, tá? Na maioria dos clientes que eu vou visitar, quando eu começo a olhar o pipeline de vendas dele, eu vejo lá, né, a semana retrasada, né? Estava vendo o pipeline de um cliente e ele tinha ali 200 propostas no pipeline dele. A gente começou, eu chamo de limpar, né? E ficamos ali com 10 ou 12 oportunidades. Por quê? O que estava lá eram coisas que não existiam, oportunidades que já estavam perdidas de fato, que não estavam dentro, não estavam seguindo as regras, as etapas de um processo comercial. E aí chega um momento que o vendedor ele fica ali, fazendo aquele follow-up, fazendo aquele follow-up, fazendo aquele follow-up que nunca termina. E aquelas 200 propostas estavam lá, mas não valiam de nada. Não davam visão financeira nenhuma para a empresa. Então, esses ciclos intermináveis, ele vem dessa questão principalmente, né? As margens estranguladas, que eu comentei, né? Se você vai entrar na briga por preços, e isso geralmente é causado pelo quê? Pelo mal do orçamento. Quem nunca escutou o famoso, me manda uma proposta rapidinho, por favor? Aí você fala, tá bom, vamos fazer uma reunião para entender. Ah, não, é só me manda uma proposta mesmo que eu já estou tomando a decisão aqui rapidamente. Com certeza, essa é uma venda que você não vai fechar. Nem cria expectativa com ela, né? A não ser que você realmente manda um preço muito abaixo para ele. Opa, deixa eu entender aqui por que ele está oferecendo tão baixo esse preço. Mas aí você vai cair nesse item aqui de cima, que é ter a sua margem cada vez mais estrangulada. Então, são coisas que a gente tem que evitar a todo preço. E aqui o que eu trouxe uma visão da venda transacional para a venda consultiva, para a gente entender as diferenças aqui entre uma e outra. Então, nessa venda transacional, o foco é sempre no produto e no preço. Então, se eu for ali estou aqui no centro de São Bernardo, aqui na Marechal, tem um monte de loja ali, uma do lado da outra, vendem tudo o mesmo produto. Eu vou chegar ali, vou olhar o produto, vou comparar o preço, vou na outra loja, vou andando ali em 2, 3 quarteirões e faço a minha compra. Já na venda consultiva é totalmente diferente. Eu sempre vou focar no problema que o cliente precisa resolver através de um diagnóstico que eu vou realizar. Na venda transacional, eu vou trabalhar nesse modo orçamento que eu acabei de explicar para vocês. Já na venda consultiva, eu vou conduzindo esse cliente em etapas, de acordo com o processo de compras dele, como ele gosta de comprar. E vou conduzindo esse cliente dentro desse processo. Na venda transacional, o cliente é que detém o controle. Como eu falei, eu ando ali 2, 3 quarteirões e vou escolher, né, o produto e o preço que eu quero pagar. Já na venda consultiva, o consultor detém essa autoridade. E ele vai fazendo, vai conduzindo esse cliente nessa sequência de eventos que é o processo comercial da venda consultiva. Na venda transacional, o ciclo de venda é incerto. Também quem nunca escutou aquilo, né? O cliente fala assim, eu entro em contato com você. O vendedor faz o quê depois disso? Sempre falo um exemplo, né, que eu dou do cavalo e do cavaleiro, né? Você é que conduz a venda, você que vai levando o cliente pelas etapas. E se ele não te passar uma data, não combinar com você uma data, é porque realmente você não perguntou. Porque se você perguntar, com certeza o cliente ele vai ter uma visão de até quando ele vai fazer aquele fechamento.
E na venda transacional vai ter essa guerra de preços, e na venda consultiva você vai ter uma percepção elevada do valor do seu processo, da atenção que você deu para o cliente, da sua organização. Então, tudo isso faz muita diferença na venda. Se a gente pegar os pilares da venda consultiva para uma indústria, eu tenho aqui pelo menos esses 4 passos que se vocês já se guiarem pelo menos por essas etapas aqui, já vai ser muito interessante para a sua empresa. Que o primeiro, fazer esse diagnóstico, fazer perguntas inteligentes para o seu cliente. O que são perguntas inteligentes, Adriana? São perguntas que respondem às questões de negócio do seu cliente, porque aí você vai efetivamente gerar valor para ele. Vai fazer ele pensar, poxa, isso aqui acho que faz sentido para mim. Às vezes não vai fazer sentido, tá? É por isso que a gente sempre fala que é 30-5-2, né? É uma média aí de mercado, é lógico que varia de empresa para empresa. Mas o que é isso? Vou falar com 30 empresas, pelo menos 5 vão ficar interessadas e pelo menos 2 ali devem fechar com você. Se você fez essas perguntas inteligentes aqui, pode ser que essa estatística, ela melhore a seu favor na questão dos fechamentos. E aí, quando você vai para a negociação, tudo isso fica muito mais tranquilo, porque você já trabalhou antes tudo aquilo que estava afligindo o cliente, etapa por etapa, no momento certo. Você vai eliminando as aflições do cliente em relação àquilo que ele está passando. E isso é muito importante, porque aqui é que realmente nós passamos a ser um consultor nesse cliente. O que é ser um consultor? Vou pedir até para a Maísa depois explicar isso melhor para a gente. O que é ser um consultor? Mas, na minha visão, é ser um parceiro estratégico para o cliente e que vai ajudar ele a resolver os problemas que ele precisa resolver no dia a dia. Eu sempre cito isso, que a Maísa, quando vai nos nossos eventos, geralmente ela é a nossa palestrante número 1 lá, pelo nível de animação que ela tem, vocês já viram aí logo no começo da introdução, e ela sempre fala para os donos de indústria, gente, vocês precisam da gente, vocês precisam de nós, prestadores de serviços, nós, consultores, nós somos realmente parceiros que podemos ajudar vocês a enxergar aquilo de um outro ponto de vista e ajudar a empresa de vocês a crescer, melhorar. Ela sempre comenta isso, né? E eu corroboro muito, e aqui, né, dentro dessa visão aqui de processo, tem muito a ver com isso, né? O dono de empresa entender que ele também, passando a ser um parceiro dos clientes dele, com certeza terá um resultado ainda melhor. E aqui é o ponto que eu já vou agora passar a palavra aqui para os meus colegas, com essa frase aqui, que vendas não é um departamento isolado, ele é um reflexo direto da saúde, do alinhamento de toda a organização. A organização aqui é como uma empresa, né? Por que a gente fala isso? Porque se lá no chão de fábrica não estão, né, fazendo o produto da forma como o cliente, como foi negociado e como o cliente deseja receber o produto, se a parte de expedição, de entrega, não está entregando também de acordo, ou uma área ali de pós-venda, ou até uma portaria, quem diria, né? A gente tem reclamações inúmeras quando a gente faz pesquisa com os clientes de acesso na portaria, enfim, né? E aí você fala, gente, é só um porteiro, né? Mas toda a empresa ela é sistêmica e vendas vai interagir com certeza com todos os departamentos. Então, aqui nesse momento, vou parar aqui minha apresentação e vou passar aqui a palavra para os meus colegas aqui, para eles fazerem algum comentário aqui dentro da área deles de processo e tudo mais, o que eles acham dessa interatividade de vendas com as outras áreas da empresa, onde que elas podem influenciar,
principalmente quando a empresa faz esse tipo de venda, essa venda consultiva. Falando um pouquinho de processos. Bom, boa tarde novamente a todos, aos que não estavam aqui no início. A Adriana, ela trouxe uma chamada, um ponto ali que é processo comercial em total sintonia com a capacidade de entrega e operação. Toda empresa, você use o termo ecossistema ou não, ela é um sistema integrado e ela é um sistema vivo. A empresa tem a sua estratégia, ela tem a sua governança e tudo se comunica, né? A governança está ali acima, que é o como a empresa faz as coisas, e aí a empresa se movimenta. Achar que vendas é algo isolado, um departamento isolado, marketing é outra coisa, e compliance é outra coisa, registro de produtos é outra coisa, é uma loucura, porque se você vender o produto, em alguns casos, se você vender o produto, você precisa ter o registro do produto. Se você não tem o registro do produto, você não pode vender. Então, esse comércio já começou daí, né? Então, esses vasos são comunicantes. E quando fala de processo comercial, processo de venda, quando eu falo de estratégia, quando eu falo de objetivo, eu estou falando também de processos. Para você tirar a estratégia do papel e levar para a operação, para a execução, você precisa dos processos. Então, é isso que vai ligando, né, relacionando as áreas. E você tendo processos estruturados, a sua venda consultiva tem mais estrutura ainda, porque toda a estratégia, toda a jornada da venda consultiva, ela está com base, está levando a estrutura desenhada, ou a estrutura que pode ser melhorada, inclusive. As empresas, em geral, melhoram de fora para dentro. As grandes mudanças, alterações, inovações, transformações nas empresas vêm de fora para dentro. Porque se você pensar de dentro para fora, você está pensando com o seu objetivo e está faltando leitura aí. Então, quando nós também falamos da jornada do cliente, a jornada do cliente é processo, que é diferente da experiência do cliente. Então, eu vejo em toda essa pequena e breve, né, aula que a Adriana já está nos trazendo aqui, os processos vão permeando toda essa jornada do cliente, toda essa jornada de venda executiva. Então, tem o tempo da oferta, o tempo da espera, o tempo da resposta, o tempo da nova elaboração. Então, isso tudo também é processo. Também é processo. Então, eu acho, além de um tema extremamente pertinente, vocês trabalhar com venda consultiva significa que os seus processos dentro da sua empresa têm que estar muito azeitados também. Para que você entregue o que foi prometido, para que a solução oferecida atenda à experiência e expectativa do cliente. Essa é o meu palpite de hoje. Maravilha, Valéria. Maísa, explica para a gente o que é ser um consultor, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem tudo a ver com a venda consultiva e colocar essa visão para o dono da indústria também, né? Fazer a equipe dele atuar como sendo um consultor, como que isso pode funcionar. Boa tarde novamente a todos e todas, os que estão presencialmente e os que assistirão à versão gravada depois. Eu sou Maísa Alves, eu trabalho com estratégia, com consultoria e mentoria e conselho consultivo. E o que eu entendo nessas três áreas, tá? Porque você perguntou o que é ser a consultoria.
quando um dono de uma empresa contrata um consultor, às vezes ele está precisando de um conselheiro, porque ele fala, estou um pouco sem direção. Às vezes ele é aquele, por exemplo, vendedor que você falou, que agora virou um dono de uma empresa, um gestor, então ele precisa, na verdade, de uma mentoria. Então, existe uma mistura aí, e o profissional precisa entender qual é o papel que você vai usar em cada uma dessas situações como dono de uma indústria. Especificamente na consultoria, o que eu digo que o consultor é aquele que, aproveitando, já fala da Valéria, que ela falou, tem que olhar para fora para entender o que está acontecendo né, no mercado. O consultor, ele faz com que esse empresário, esse dono de empresa, o seu gestor, as suas lideranças, passem a pensar o negócio. É algo que eu falo todo dia. Precisamos parar para pensar o negócio. Você, Adriana, falou, por que que as coisas às vezes não acontecem? Porque o empresário não tem tempo, porque ele está ocupado com o operacional. Então, precisa parar para pensar. Pensar para onde eu vou, o que eu quero, né? Fazer esse planejamento, criar planos de ação, acompanhar, aproveitar as falas de vocês. Você falou de mensuração, e uma um dos aspectos importantes da consultoria é em que tempo vai acontecer as implantações das soluções de consultoria, como acompanhar, quais são os indicadores, quais são as métricas. Você citou lucratividade. Vários empresários contratam consultoria porque ele fala, eu vendo, nem sei se eu tenho lucro. Então, antes do lucro, né, o lucro é a última linha de um DRE, de um balanço. Antes disso, eu tenho todas as despesas administrativas, comerciais, de operação, o meu endividamento, os meus investimentos. Antes disso, eu tenho margem de contribuição, que é a minha receita menos os meus custos operacionais. Então, se eu não tiver uma margem, eu nem pago as contas, né? Eu tenho que identificar aí o meu ponto de equilíbrio, quanto de dinheiro eu preciso para custear minhas despesas. Então, a questão, assim, o azeitado que a Valéria falou é algo bem profundo mesmo. Então, se nós não pensarmos de forma sistêmica e entender que eu contrato uma consultoria porque eu quero vender mais, né? E o impacto disso no financeiro, o impacto disso na gestão de pessoas, o impacto disso na produção. Se eu só vender e não tiver com todos esses outros processos que a Valéria falou funcionando corretamente, o cliente vai sentir lá na ponta. Eu vendo sem capacidade de entrega, então é só um dos exemplos. Então, vou parar por aqui para dar a voz e a vez para os colegas, mas basicamente para que um dono de uma empresa precisa de um consultor? Para pensar junto com ele no seu negócio. Olhar para dentro e olhar como a situação de dentro pode responder à situação de fora, como atender a esse mercado. Então, pensar o negócio precisa de um olhar de especialista, para tirar sair um pouco do ponto de vista que alguém falou, você ou a Valéria falou ponto de vista do dono. Um ponto de vista é só um ponto. Então, precisa trazer outros contrapontos para ampliar a visão. É isso mesmo, Maísa. E quando você estava comentando, eu lembrei também uma outra fala que eu escuto muito dos donos de indústria, que é: eu contratei um vendedor, ele trabalha o mês inteiro e não vende a metade do que eu vendo em um dia. Né? Isso é muito comum também, né? É um dos erros mais comuns. Contratei um vendedor fera aqui do mercado, mas a empresa não tem um processo para esse vendedor trabalhar, pode ser o melhor que for, ele vai usar o processo dele, e muitas vezes o processo dele não é o melhor para a empresa, ou ele vai ser aquele vendedor estrela, e aí se ele sair, você fica na mão, né?
Então, tem essa área de recursos humanos, que também tem uma interação muito grande, e muitas empresas também começam a fazer investimentos em tecnologia. Já vou chamar o Marcos, inclusive, para falar disso. Aí elas vão investindo em tecnologia, só que não tem o processo. Só que para ela usar a tecnologia, ela precisa botar o processo lá dentro da tecnologia, senão a tecnologia não funciona. Então, já vou aproveitar, chamar o Marcos aqui, que entende muito da parte de tecnologia, inovação, para ele falar um pouco para a gente sobre essa parte da tecnologia nas vendas também. Ok. Mais uma vez aqui, muito contente, muito alegre de estar participando. Gratidão total a todos aqui. E é muito, ó, o que vocês falaram até agora, não tem muito, assim, mistério. Realmente é um ecossistema, tudo funciona junto, é fantástico. E isso tudo até me deixa assim bastante feliz que a gente está podendo ter essa oportunidade lá de falar, porque realmente esse conjunto só funciona quando ele está realmente azeitado. E começando a falar, até destacar alguns pontos que eu quero destacar aqui, super importante, esse detalhe último que a Maísa falou, que já está mais vivo aqui na nossa cabeça, lá na sequência, realmente o consultor ele é um contraponto. E é muito relevante que esse contraponto tenha autoridade para falar. E nesse momento, a confiança que nós, Consultinal, trazemos é muito grande, porque a equipe que temos aqui na frente são pessoas já de uma experiência ampla. Se a gente for olhar o currículo de cada um de nós aqui, já sabe, né, que a gente viveu tudo isso daí para poder falar. E, além de tudo, temos uma empresa com mais de 30 anos de experiência por trás para nos apoiar os empresários. Olha, esse detalhe acho que resume muito o que a gente tem oferecido e o que a gente quer oferecer. O que o empresário precisa ter, e isso que é muito interessante, é a humildade de absorver que ele realmente não conhece tudo, ele precisa de orientação. E isso é uma coisa chata. Eu, pelo menos, né, no meu mundo acadêmico, isso é um outro detalhe, eu sou um cara acadêmico também, eu escrevo bastante. O que acontece? Eu peço sempre para uma pessoa terceira ler o meu artigo, porque é onde vai encontrar aqueles pontinhos falhos. E é exatamente isso que é o conselho que eu passo. O cara sabe que está, mas está, né, envolvido demais ali e precisa de um contraponto que possa trazer realmente informação para isso. E não adianta, empresa para funcionar, até é uma coisa assim para um outro debate que a gente vem a ter, lá no mundo lá da academia, universidade, né? A criatividade, a inovação, ela é feita do caos. E na indústria não é. Na indústria tem que ter processo. Se a gente está aqui na indústria para organizar processo. E é muito, muito maravilhoso que a Valéria veio dizer, processo, não adianta. Se não tem processo, não adianta. E eu vejo muito dos empresários, vou colocar um servidor, eu vou colocar um sistema. Pô, mas você sabe o que você tem que colocar? Você sabe fazer o pedido correto? Você precisa entender para pedir para aquilo acontecer. E não adianta. Mais outra palavra, não adianta. Sem se conhecer, não chega lá. E para isso, o diagnóstico, que a Adri já falou várias vezes aqui, é fundamental. Sem você se conhecer, você não vai saber pedir. Se você não vai saber pedir, você vai jogar tempo e dinheiro fora. E isso a gente Exato. não tem como, né, recuperar. Maravilha. Então, se conhecer, precisa fazer o diagnóstico, precisa se conhecer para desenhar os processos corretos. E sem processo correto, a empresa não chega lá. E melhor do que tudo, um consultor que conhece, que pode colaborar, que é uma equipe grande por trás, faz muito sentido nessa hora. Sabe que eu estava Seguindo essa lembrando linha de. aqui? Ah, desculpa, Marcos, achei que você tinha concluído. Só para, então, e para fazer a amarração nesse assunto todo, né? Que a gente vem falar e faz tema do nosso assunto, na indústria, não adianta. Quem toca o bumbo, quem faz a coisa acontecer, é o cliente, é o dinheiro que entra através da venda e do lucro que fica na casa, pois
Este é o que, que nos faz, né, acordar de manhã e ir atrás de realizar negócios. E negócios que só existe quando tem valor. O cliente compra quando tem valor. Uhum. E óbvio que a gente tem que nos conhecermos, nos diagnosticar, conhecer, saber o processo para poder realizar vendas lucrativas no seu estilo de negócio, seja qual for. Uma metalúrgica, uma siderúrgica, uma empresa de desenvolvimento de software, uma startup, não interessa. Você tem que encontrar quem é você. E nesse último detalhe, que faz todo sentido, é exatamente onde a gente está hoje debatendo e discutindo aqui, se você não se conhece, se você não sabe quem você é, se você não tem domínio dos seus dados, se você não coleta bem, se você não sabe disso daí, você não vai transformar em conhecimento. E sem conhecimento, você não realiza vendas, você não sabe aonde estão os problemas. Se você não conhece onde estão os problemas, você tem uma vida já projetada, uma vida curta. Então, esse é o meu fechamento. Se você não entende, você não sabe quem você é. Se você não sabe quem você não sabe aonde você quer chegar. Vai lá, Tri, é Perfeito, sua vez. Marcos. Eu lembrei também do webinar que nós fizemos no mês retrasado, que era sobre valuation, e a gente comentou também, né, sobre as implicações do processo comercial estar bem estruturado e quanto isso aumenta o valor da empresa. E quais são os sistemas que ela tem, se esses sistemas estão bem implementados. Então, tudo isso tem um impacto muito grande no valor da empresa e a gente vai vendo, né, como esse sistema ele é perfeito e valioso. Nós sempre colocamos lá no nosso Instagram algumas perguntas que o pessoal faz. Vou pedir, Maísa ou Valéria conseguiriam ajudar com as perguntas lá do Instagram. Enquanto isso, vou perguntando aqui se alguém tem alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma pergunta sobre vendas consultivas, sobre visão sistêmica na empresa, né, que foram os dois assuntos que a gente tratou aqui hoje. Se quiser fazer alguma pergunta, avisando para quem chegou depois que a gente está gravando aqui o webinar. Depois vamos deixar ele gravado, vamos disponibilizar para quem esteve aqui participando também. Quem poderia me ajudar aí com as perguntas lá do Instagram? Adriana, tem uma pergunta aqui, talvez porque você falou no começo sobre a questão de desconto, é, é, de é, é, se é culpa do vendedor só vender quando dá desconto, né? Você citou uma coisa sobre isso aí. E a pergunta é se o desconto é um problema do vendedor. E você também falou de guerra de preços. Eu acho que o desconto ele é um sintoma, ele não é uma causa. E já falamos várias vezes aqui da estrutura. A estrutura que vai sustentar o valor que o Marcos acabou de falar. Se o cliente ele não ver, então, o valor, ele só vai considerar o preço, né? E isso não nasce do vendedor, ele nasce de como a empresa é posicionada, de como o produto ou serviço é posicionado. Você falou de empresa tradicional e venda consultiva, você falou em orçamento. Então, se esse orçamento, se essa proposta, ela não tem uma clareza, o cliente não vai perceber o valor. A estratégia de preço, se suportando, então, através de que o Marco citou, eu vou tentar juntar nessa resposta as frases, a fala de todo mundo, para a gente, então, aproveitando os dados, aproveitando a tecnologia, nós temos os indicadores, né, indicadores da área comercial, o CAC, custo de aquisição de cliente. Se fala de custo, tem a ver com finanças. LTV, quanto tempo meu cliente vai ficar comigo na minha empresa. Tudo isso depende de uma boa comunicação do comercial,
do desenvolvimento desse vendedor, né? Você falou da contratação de um vendedor. Então, para eu ter um bom vendedor, eu passo pela área de gestão. Eu contrato bem, eu seleciono bem, eu faço um bom onboarding, o gestor, junto com a RH, vão monitorar. Monitorando, eles vão saber qual é o desempenho, através do treinamento, com o uso dos dados, vão conseguir dar uma melhor remuneração. Você, Adriana, fala que se o vendedor não estiver satisfeito com o ambiente ou com a sua remuneração, ele vai vender mal, porque o fator emocional tem um impacto nisso. Então, o desconto é só um sintoma. Então, o financeiro vai ajudar a construir uma lógica de preço, senão o vendedor ele vai ficar sem argumento. Peça um desconto, ele não tem um argumento. Se o RH Exato. não desenvolve a competência, o vendedor, se o gestor não treina, o vendedor vai ficar sem repertório. Se o marketing não acompanha a demanda, você falou, vê o mercado, a mudança do mercado, o vendedor só vai pensar em resultado, resultado. Não vai fazer uma boa venda. Então, sem tudo isso estruturado, o vendedor é refém. Se o vendedor está vulnerável, é impossível ele vender valor, ele só vai vender preço. É aí que, como consequência, o desconto acontece. Super bem dito aí essa sua finalização, mas eu vou, né, trazer isso para o campo da prática aqui de vendas, né, do dia a dia. O que acontece? Esse vendedor que está ali trabalhando com preço, imagina, tá assunto guerra agora em voga aqui, não quero entrar exatamente nisso, mas só para pegar um exemplo, né? É como se nos dias de hoje fosse umas pessoas aí, né, fossem para a guerra com um arco e flecha, sendo que tem, né, coisas, né, muito mais potentes, aviões supersônicos. Então, o que acontece? Essa questão do vendedor e pela questão do desconto tem a ver com o despreparo dele. Então, aí entra a falta de treinamento que você falou, tem com a questão da falta de uma boa política comercial e principalmente de estratégias de vendas sistêmicas ali da empresa de uma forma como um todo, como é que esses leads vão chegar, como é que eles vão ser aproveitados, como eles vão ser direcionados para cada vendedor e assim por diante, né? É uma cadeia bem grande que vai terminar lá com o treinamento da equipe de vendas. E essa equipe ela tem que ser treinada, treinada, treinada. Estava até lembrando um ex-sócio meu uma vez, ele falou, não, você vai participar de mais um treinamento de vendas? Porque eu estou sempre em treinamentos de vendas, olha quantos anos eu estou nisso. Aí ele fez essa pergunta, e eu falei, sim, porque você enxerga um novo ponto de vista, você enxerga... Então, o vendedor, ele tem que ter essa sede também, ele tem que ter essa energia de buscar, de ir atrás, de querer conhecer mais, de saber mais também. Entendem como é sistêmico? Tem o lado da empresa, do empresário, que ele tem que ter toda essa estrutura para fornecer. E também atrair as pessoas certas para trabalhar na área comercial dele. Mas essa pessoa que veio, ela também tem que estar nesse sistema, ela também tem que estar em busca, tem que querer ir atrás, tem que ter essa energia, por isso que essa pessoa tem que ser muito bem escolhida também. Tá? O vendedor ele tem que ir atrás também, na minha opinião, senão ele não merece estar ali naquela empresa. Se ela é uma empresa bem estruturada, ele também não merece estar ali. Se alguém quiser discordar, tudo bem. Essa é uma opinião bem, bem sincera mesmo da minha parte, tá? O vendedor ele tem que fazer a parte dele também. Se o vendedor não está bem por N fatores, às vezes somos pessoas, né? Passamos por dificuldades, temos problemas, esses problemas vão sempre influenciar na nossa performance. Isso eu não tenho dúvida também, já passei muito por isso. Passamos por tempos terríveis aí na pandemia também,
mas é aquela pessoa que ela vai, né? Ela vai superar esses desafios e vai para cima, né? Vai para cima e vai fazer a coisa acontecer, vai, né, montar uma estrutura, ela vai aproveitar os treinamentos que a empresa der para ela, ficar mais motivada, as premiações, enfim, tudo isso que é todo esse sistema que a empresa pode implementar através dessa estrutura. E não é muita coisa, às vezes o empresário acha que também é uma coisa que tem que ser grandiosa. Não, só tem que ser bem organizado, bem pensada, como disse a Maísa. Aí, às vezes, sozinho, na loucura do dia a dia ali, como eu falei, ele não consegue pensar sozinho. Aí que entra o nosso papel para ajudar, já puxando um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, já encerrando aqui, já estamos já nos Tem finalmente, uma né? Só pergunta vou. aqui, Adri. Vamos lá. Essa eu gosto, não sei por quê. Ah, Implementei o CRM e ele não funciona. boa. Esse também é outro grande problema, né, que as empresas têm. Por que que o CRM não funciona? É, Por quê? Como eu falei já, ele é uma ferramenta. E essa ferramenta, para que ela funcione adequadamente, ela precisa ser parametrizada com os processos da empresa. Quando não vai funcionar? Quando a empresa não tem clareza das suas etapas de vendas. E quais são as suas etapas de vendas? É o processo de vendas, desculpa, o processo de compra do seu cliente. Você precisa entender a jornada de compra do seu cliente. Essa jornada de compra, ela tem que estar implementada no seu CRM. Isso vai fazer a diferença. Essas etapas, elas têm que estar presentes no seu CRM. E a sua equipe, mais uma vez, treinada para usar a ferramenta, ela vai seguir como se fosse uma receita de bolo. Eu gosto, por exemplo, muito de vendedores técnicos, e é legal que na indústria a gente encontra, né? Isso quando você tem um vendedor lá que ele é super técnico, ele entende muito daquele processo lá da empresa. Mas você vem com o processo de vendas e você treina ele em vendas consultivas, você vê o olho a íris do olho do vendedor assim se abrindo, né? É muito legal ver isso. Ele fala, putz, entendi. Não sei como que eu não estava conseguindo vender antes, né? Porque ele entende a chave. Ele entende que ele já fazia isso só de uma maneira meio desengonçada. Então, quando você traz o processo, as etapas para ele implementadas dentro do CRM, ele começa a utilizar. E o segundo ponto, Valéria, é também como a gestão passa isso para o vendedor, né? Eu sou parceira do Agendor, né? Que é um sistema assim que tem um custo-benefício bem interessante. E aí eles pediram para eu fazer uma implementação numa empresa. Aí na apresentação o gestor falou assim: gente, isso aqui agora é o nosso produto novo. Quem não fizer isso aqui vai ser descontado e não sei o que lá, brigando com o pessoal, assim, eu fiquei, gente, né? Não é a melhor forma de você apresentar. É lógico que precisa ter regras, precisa ter o apoio do líder, precisa, tá? A gente precisa ter essa força ali, o líder conduzindo a equipe. Mas não é a melhor forma de ameaçar as pessoas. Pelo contrário, como eu proponho usar o CRM? Como se ele fosse um videogame, né? A gente vai passando de fase, vendo que aquilo é legal, olhando aquele número ali e falar, como é que eu ponho isso aqui no meu bolso? Uma vez que o vendedor ganha comissão, geralmente. Então, como é que eu trago isso para o meu bolso? Então, esse aspecto também, ele é muito importante da liderança. A liderança, ela tem que ser o exemplo. Se o líder, ele não alimenta o CRM, você acha que os vendedores vão colocar? Ele tem que dar um exemplo, né? Mas aí o empresário fala, mas eu tenho que fazer coisas mais nobres, tal. Tudo bem, mas se você tem alguma interação em vendas, faça o seu papel ali bonitinho, mesmo que seja só um exemplo pontual, né? Se você tiver uma secretária, alguém que te ajude, né? Que ela
instrui ela para colocar ali por você, mas entenda o que está sendo colocado. Você não pode ficar vendido. Você tem que saber, tem que conhecer o que foi colocado ali. Lógico, vamos pegar um Bill Gates da vida, né? Que tem milhões de pessoas aí no mundo todo trabalhando para a Microsoft. A Microsoft, eu trabalhei vendendo Microsoft, isso já há bastante tempo, né? Vendi o CRM da Microsoft há muitos anos atrás, na minha outra vida aí, de vendedora, e em algum momento isso escoa para ele, nem que seja através de relatório BI. Então, ele tem que saber ler esses números. E eu, lógico, ele é uma pessoa super ocupada, peguei esse exemplo aqui porque, imagina, né, uma pessoa que ele não tem 25 funcionários, ele tem milhares de pessoas trabalhando no mundo inteiro, né? Mas a parte dele, eu tenho certeza que ele está fazendo lá, nem que seja, né, leitura de relatórios, que é o que se espera de uma alta liderança como ele. E eu não tenho dúvida que ele faz isso muito bem, né? Ele recebe esses indicadores. Então, minimamente saber ler os indicadores, uma vez que a gente não está na posição do Bill Gates, né? Estamos aí com a nossa empresa, nossa indústria né, com 25, 50, 100 funcionários, né? Que é essa média aqui dos nossos clientes da Consultinal. Mas tendo ali uma interação, sabendo o que você está fazendo, participando, sendo um líder exemplar para os seus colaboradores. E a área de vendas ela é uma área muito estratégica para a empresa, né? Existe um ditado romano que nada existe até que a primeira venda seja feita, né? Então, temos que... Me alonguei Adriana, aqui deixa na eu fazer uma resposta, mas... parte aí. Só vou demorar meia hora para fazer essa parte, porque você falou estratégia, e você falou de uma empresa gigante, de uma empresa pequena. E eu falei que o que nós podemos fazer é ajudar o empresário a pensar o negócio. Como a gente pensa? Fazendo perguntas. Eu vou lá e eu faço pergunta, faço pergunta, faço pergunta, eu sou perguntadeira oficial, porque eu entro no primeiro mês da consultoria escrevendo a estratégia, né? Então, uma pergunta que serve para qualquer tipo de empresa e o dono pode fazer essa pergunta: o que a minha empresa deixa de fazer porque não tem gente capaz de fazer? Porque aí eu já lembrei do RP. Falar assim, tá travado, o meu sistema tá travado, o meu RP não ajuda, o meu CRM não me dá, não me ajuda. Parece que a tecnologia é o que trava tudo. E no webinar anterior, a gente falou de estratégia e a gente falou da engrenagem. Então, essa visão de sistema é essa visão de engrenagem. Se um dentinho ali está torto, toda a engrenagem para de funcionar ou recebe uma pressão muito grande. Então, o que eu deixo de fazer? Ou de prospectar, ou de atender melhor, ou de entregar no prazo. Então, eu quero, assim, fechar a minha participação pegando esse ponto que você falou da estratégia e independe do tamanho da empresa, porque o dono da empresa, ele, nós falamos da estratégia do Porter, né? O Porter, ele falava o quê? As 5 forças de Porter. Eu escolho o meu mercado de acordo com a demanda e eu tenho que vender, ser melhor do que o meu concorrente e ter vantagem. Eu vou trazer esse outro ponto que você falou agora. Esse dono, esse líder, falou, o líder precisa ter essa visão sistêmica. Então, eu vou trazer outro grande aqui hoje, que é o Stephen Covey, que escreveu o 8º Hábito. O pessoal conhece os 7 hábitos que ele escreveu das pessoas eficazes, mas eu gosto mais do 8º Hábito. E ele traz que a empresa, ela precisa ser vista como pelo líder. A empresa tem corpo, mente, alma e espírito. E se o gestor tiver essa visão, né, pensando hoje no comercial, né, o que é a mente? Para onde eu quero ver? Quais são as metas de vendas? Quais são os meus objetivos comerciais?
Alinhar o corpo, que é criar estrutura, colocar os processos, colocar os sistemas, colocar as ferramentas, trazer o coração, que é esse vendedor engajado, esse vendedor com vontade de vender, que ama o cliente, ama o que faz, alcança o espírito da empresa, o que esses gigantes empresários conseguem. Qual é o espírito da minha empresa? A consciência do porquê que minha empresa existe, que é o ponto que o Marcos trouxe. Eu me conhecer como empresário, como empresa e como mercado. Então, para mim, a visão sistêmica é isso: ver a empresa como corpo, mente, alma e espírito. Se o empresário conseguir ter essa mentalidade independente de cultura, de profissão que ele teve no início, condição acadêmica, entendendo isso como visão sistêmica, eles não só vai vender mais, como ele vai ter melhor margem, funcionários muito mais capazes de entregar, e aí ele vai ter lucratividade, vai viver muito feliz, e nós estamos aqui para ajudá-lo com isso. Isso aí, Maísa. Levantei a mão aqui porque estamos finalizando o nosso horário, daqui a pouco vai cair o tempo aqui no nosso webinar. Queria saber se dos presentes aqui tem alguma pergunta e vou responder rapidinho, se não, já parto aqui para o nosso encerramento. Quem não se sentir à vontade de perguntar aqui, não tem problema, depois pode mandar para a gente no WhatsApp, todos têm nosso WhatsApp aqui, estamos à disposição. Vamos fazer pergunta para um time que já traz todas as respostas, se torna difícil. É isso aí, Cristiano. Mas tudo que vocês falaram completa uma coisa com a outra. O que que acontece? Por que que as pessoas às vezes criticam o sistema que compra? Primeiro, porque ela não entende o que ela está comprando. Segundo, porque é o próprio dono ali, às vezes, está comprando, mas ele quer que os outros façam, mas ele não entende do que está sendo comprado para ele poder fazer. E eu digo que a empresa, para ela poder crescer da forma que todo mundo almeja, realmente ela tem que ter um mentor, um conselheiro, um consultinal, mas ele tem também que ter uma cultura dentro da empresa dele. Porque o vendedor que é fraco, que está dentro da empresa, ele está lá porque o dono permitiu, e não é a culpa do vendedor. Porque o vendedor está acomodado, o culpado é o dono. O dono não deu instrução, o dono não foi para cima, o dono não cobrou, porque ele que aceitou aquele vendedor. Então ele permanece lá por causa do dono, mas muitas vezes o próprio dono se exima das suas responsabilidades para culpar alguém, Isso é a né? maioria dos casos, viu? O que vocês falaram é um ecossistema bem construído e acho que é o que todo mundo busca fazer. Porém, muitos não querem ter todo o processo como tem que ser feito. E aí por isso que fica batendo cabeça, né? Porque vocês são excelentes profissionais. Eu vou usar o que o Marcos falou. Se pegar o currículo de vocês, olhar o que cada um tem, são excelentes profissionais que estão num lugar só. Por isso que a Consultinal é sucesso, né? A gente pode falar assim, cada um tem o seu conhecimento e pode ajudar a próxima empresa. Porém, o dono, que é o que está vendo tudo isso, ele tem que ter essa consciência e trazer isso e fazer. Não é falar assim, eu vou contratar a Consultinal e ele vai resolver meu problema. Não vou fazer nada. É aquela questão que eu vou pelo lado da Maísa agora. A gente tem que ser obediente. Olha, nós vamos ter que fazer isso. Se você não for obediente, não vai resolver, né? Às vezes o próprio dono não tem como fazer, mas ele tem que ter a pessoa já escolhida para poder fazer aquilo acontecer, porque senão nada resolve, né? Por isso que eu falo assim, é muito difícil fazer alguma pergunta para vocês, sendo que vocês trouxeram resposta, vocês fizeram as perguntas que muitos tiveram vontade de perguntar e responderam com profissionalismo. Então fica difícil realmente, mas o detalhe está dentro da gente. A gente tem que mudar a primeira mentalidade para que tudo É possa sempre funcionar. 50%, né? A gente sempre fala isso, é 50% do nosso lado e 50% do lado de vocês, com certeza. Eu vou Bom, falar assim, ó, Cristiano, é 51, tá? 51. eu queria dar meus Porque a maior parabéns a resposta é você, viu, nossa, né? Cristiano? Hã? hum, Queria dar meus parabéns a você, Cristiano, porque é realmente isso. É, Sem a bom, humildade da pessoa ali, de saber que ele não é capaz de tudo que precisa, e o seu time de colaboradores tem que ser capaz, né, de trabalhar com ele. Mas esse é o grande desafio, né? sim.
É Mas um está mudando desafio. bastante essa mentalidade, o pessoal está Tá, enxergando. Então, isso que é aos- importante. sim. Bom, vou encerrar aqui. Deixei aqui no chat um link para vocês clicarem, cngrandeabc.com. Se vocês quiserem marcar um cafezinho, não cobra nada esse café. Tomar café com a gente é muito legal. Na verdade, a gente usa esse mote, né, do café, mas na verdade é uma reunião muito estratégica para que o empresário nos conte, né, qual é a situação atual da empresa e a gente possa colaborar como consultores que somos, né, e vamos entender quais são as necessidades e as dores de vocês que estão assistindo gravado, que estão aqui presencialmente, e vamos agradecer mais esse. Lembrando que dia 22 de abril estaremos em Nova Bra, que é o prédio do Bradesco, o Centro de Inovação do Bradesco, com o nosso evento presencial, a partir das 17 horas também, Maísa, isso? Esse local é em São Paulo. Nós vamos divulgar horários e todos os detalhes a partir da próxima semana, que vai estar chegando mais próximo. Então, reserve 22 de abril. Reserve a sua tarde inteira, porque você que é do ABC vai precisar se locomover até São Paulo. Dá para ir de metrô, que é pertinho do metrô paulista. Teremos uma tarde para fazer esse debate presencialmente. Então, você pode ir e pode também convidar os seus gestores, os seus líderes, seus clientes, né, para uma tarde agradável e a gente ter mais do que apenas essa 1 hora para a gente conversar, porque é um evento que vai demorar pelo menos 2 horas e meia. Então, de pronto agora reserva dia 22 de abril, parte da tarde, para estar. Enviaremos os links de inscrição e não demorem para se inscrever, porque lá a inscrição não é nossa. Se lotar, não temos o que fazer, tá? Não conseguimos arranjar um espacinho para vocês. Então, assim que vocês receberem o link, já façam a inscrição. Então, gente, E, muito Cris, obrigada. aproveitar, Cris, ó, que isso que você falou da mentalidade do dono já está na pauta desse evento do dia 22, porque como educadora executiva, justamente eu vou trazer que o dono, quando ele incentiva o funcionário a fazer o melhor no seu papel, ele tem que exigir nada menos do que isso, inclusive dele mesmo. Isso Então, mesmo. eu vou trazer Bora lá que vai mentalidade. cair aqui, Maísa. Venham. Um Participem. abraço a todos, muito Um abraço a obrigada. todos. Até o Até dia próximo, 22, hein? até o Até dia próximo dia 22. 22. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.